Amém, queridos? Texto maravilhoso. Ler as cartas de Paulo é uma bênção, é maravilhoso. Irmãos queridos, certa feita eu ouvi alguém falar o seguinte. Escreveu algo. Eu estou na igreja há tantos anos, 10, 20 anos, e eu me lembro muito pouco das pregações que fora dita pelo pastor. Lembro muito pouco do que o pastor disse. Lembro muito pouco do que aconteceu na igreja. Lembro de 2 ou 3 sermões talvez. Eu acho que não tem relevância igreja. Eu acho que não tem relevância pastor. Eu acho que não tem importância tudo que acontece na igreja. Eu não lembro de quase nada. Ele falou para alguém. E essa pessoa diz assim: eu tenho 20 anos que sou casado. Lembro muito pouco das comidas que a minha mulher fez durante esses 20 anos. Lembro de um dia ou outro especial. Mas eu sei que durante esses 20 anos ela me alimentou. Ela fez comida. Ela fez feijão, fez arroz, fez carne. Fez tanta coisa ao longo desses 20 anos. Ao passo que eu estou aqui vivo, saudável, trabalhando, vivendo a vida. Não me lembro de quase nada. Mas se eu estou aqui de pé hoje, é porque minha esposa fez comida para mim esses 20 anos, apesar de eu não lembrar e não, às vezes, dar tanta importância para ela. A mesma coisa é a igreja. Às vezes você frequenta uma igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, ouvindo pregações, participando de programações, sendo edificado, abençoado. E às vezes o inimigo pode colocar na sua cabeça a seguinte questão: não está tendo mudança nenhuma na minha vida. Não está acontecendo nada de diferente, nada de novo, tudo a mesma coisa. Eu estou frio, estou desanimado. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você está de pé, se você está saudável, se você está vivo, se você está vivo na presença de Deus, é porque de alguma forma os alimentos que foram ministrados aqui, as palavras que foram ditas aqui, a comunhão entre os irmãos, as programações, por mais limitadas que foram durante esse período de pandemia, elas colaboraram para a sua alimentação, para a sua edificação, para você continuar firme na presença de Deus. Então ela tem uma importância muito grande para nós. E eu quero hoje falar sobre a importância do pastor na vida de alguém. A gente ouve tantas pregações sobre tantos temas, mas às vezes nós não paramos para observar a importância de alguém que Deus colocou sobre a sua amada igreja. A igreja foi Jesus quem estabeleceu, não foi ideia de homem, foi Deus quem criou a igreja. Ele fundou a igreja na cruz do Calvário. A igreja nasceu na cruz, por mérito do Cristo. Ela não tem dono, ela é de Cristo, dono nenhum dessa terra, ela é de Jesus. E Jesus deu a responsabilidade para um homem de carne e osso, que ele ungiu com o seu espírito, capacitou, e diz a Bíblia Sagrada, como nós lemos aí no capítulo 4, versículo 11, ele deu. Quem dá à igreja pastor é Jesus. Não é alguém que se fantasia de terno e gravata, de roupa aveludada e sapatos brilhantes e vai para uma igreja. Não, é Jesus quem dá pastor para a igreja dele. O texto mostra, ele mesmo deu, concedeu, é ele quem dá, é ele quem faz suprir a necessidade. Mas qual a importância dessa pessoa? Qual a importância dessa figura criticada por muitos, julgada por muitos, incentivada, encorajada por outros? Qual a importância dessa figura para o povo de Deus, para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor nessa terra? Talvez você pouco pensa sobre isso. Mas isso é de extrema relevância que você saiba, porque nós estamos com o objetivo de unidade, de nós buscarmos unidade entre o povo de Deus. Mas se nós não entendermos a figura desse líder que Deus estabeleceu sobre a sua igreja, para guiá-la por caminhos que muitas vezes são espinhosos, difíceis e desafiadores, você vai se perder na caminhada, ouvindo outras vozes, senão a do seu pastor. É importante que você entenda isso, porque primeiro, foi Jesus quem deu pastor para a sua igreja, foi Jesus quem te deu o seu pastor. Amém? Tem uma música de Lázaro que diz assim: minha família foi Deus que me deu. Eu tenho falta voz, irmão. Como é que é? Ajuda aí, irmão. Minha família foi Deus que me deu, né? Como é que é? Meu pastor foi Deus que me deu, não é? Ele fala isso. Minha igreja foi Deus que me deu. Minha família foi Deus que me deu. O pastor foi Deus que te deu.
E o seu pastor, ele vai andar por caminhos que ele precisa que todos estejam em unidade, a fim de que nós consigamos alcançar um alvo. O alvo maior de todo pastor é agradar a Deus e obedecer fielmente a sua palavra e levar o seu povo à obediência e santidade, mas conduzir esse povo para o céu. Mas enquanto nessa terra estivermos, você precisa assumir alguns compromissos com a igreja e com o seu pastor, a fim de que você caminhe firme para o alvo que Jesus quer que você alcance nessa terra e no céu. Amém, irmãos queridos? É Ele que deu a igreja, Ele que deu pastores para a igreja. Mas é impressionante o que a gente vai ver aqui no texto. Qual é a finalidade? Qual a importância? O que tem de relevante nisso? Olha o que o texto diz aí. Se você observar comigo, eu vou ser bem bíblico como sempre. Capítulo 4, versículo 12 vai dizer aí: qual é a finalidade do pastor que Deus entrega para a sua igreja? Por isso que você tem que obedecer e seguir o pastor, ouvir a voz do seu líder que prega aqui na igreja. Observe o versículo 12, qual é o objetivo? Com vista primeiro ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o que o pastor prega, o que o pastor ensina, o que o pastor está falando o ano todo para você, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, inicia ano, termina ano, e você muitas vezes fala: meu Deus, eu não lembro de quase nada que o meu pastor ensinou. Mas eu quero dizer para você, o que Deus está fazendo de forma oculta, trabalhando na sua vida, Ele está te aperfeiçoando, irmão. Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando no seu caráter, Ele está trabalhando na sua personalidade, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está te aperfeiçoando e você não está percebendo que isso está acontecendo. E de repente você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando você se depara com um crente que não frequenta igreja, ou que não tem compromisso com uma igreja, ou que anda pulando de galho em galho, e você bate um papo com ele, e você percebe a diferença, sabe por quê? Porque você está em outro nível, você está aperfeiçoado, sendo modelado, sendo trabalhado em uma igreja por um pastor e por uma direção, e você percebe que você está diferente. Deus está te aperfeiçoando na igreja dele. Não é porque o pastor que planejou isso, não foi ideia de homem, não é ideia de seminário, não é ideia simples, é a ideia de Deus, a igreja. E o pastor, a finalidade dele é aperfeiçoar. De vez em quando o aperfeiçoamento dói, porque o aperfeiçoamento ele vai tocar em áreas que estão grossas, estão difíceis, e o Deus vai usando o pastor e vai modelando a gente, aleluia, e vai aperfeiçoando a gente. De vez em quando dói as mensagens, dói algumas coisas que são faladas, porque na palavra de Deus ele consola, ele exorta, ele repreende, mas tudo isso tem como finalidade aperfeiçoar o crente. Deus está te aperfeiçoando nessa igreja, amém, irmão? Deus está te aperfeiçoando. Segunda finalidade que o texto mostra aqui para você observar: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, depois para o desempenho do seu serviço. Segunda coisa que o pastor, usado por Deus, está fazendo na vida da igreja: ele está encorajando você a servir a Deus. Ele está encorajando você a desempenhar o seu serviço. Essa palavra desempenho é muito usada hoje na contemporaneidade, justamente pelas empresas, pelas pessoas de marketing, as pessoas que vivem em uma vida de executivo. Desempenho, bom desempenho, boa execução, eficiência. Ou seja, o pastor é aquele que é usado por Deus para fazer você servir a Deus com eficiência, servir a Deus com alegria, servir a Deus com amor, servir a Deus, aleluia, com desempenho, aleluia. E na igreja você serve a Deus porque um pastor te vê e te chama e te convoca, ou te elege, ou te dá uma função, te dá um serviço, te dá uma responsabilidade. Não é porque o pastor simplesmente quer, mas é porque o dono da igreja, o responsável pela igreja, direciona o pastor para que você desempenhe aquela tarefa para Deus, para o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Não é mera coisa. E quando fala de desempenho o seu serviço, aí eu vou pegar a palavra desempenho. Quando você servir a Deus, faça o seu melhor para Deus. Se você for ser atendente de telefone na igreja, seja o melhor atendente de telefone do mundo.
para Deus, porque é para Deus, é o desempenho do serviço para Deus. Se você for ser o recepcionista da porta, seja o melhor recepcionista da porta que existe no planeta Terra, porque é para Deus. Se você for louvar, não importa se a sua voz não é tão boa quanto os melhores dos melhores, mas você, dentro do seu potencial e da sua capacidade, você faz o seu melhor. Se você é tecladista, unge os dedos de ouro e faça com esse varão, toca para o seu pastor, e aí você vai ser bênção. Ou seja, tudo que você for fazer, faça o seu melhor, porque você está servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Servir a Deus é uma maravilha, irmão. Servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus é gostoso. O impressionante é que tem pessoas que ainda não descobriram o gosto, o gozo, a felicidade, a alegria de servir a Jesus Cristo. Oh, irmão, é maravilhoso. Então o pastor é aquele que incentiva, o pastor é aquele que encoraja, o pastor é aquele que tem um olho clínico, que olha e vê se a pessoa dá para a coisa ou não dá. O pastor sabe a hora certa de chamar, porque tem pessoas que não estão preparadas ainda para certas coisas. Se o pastor chamar antes do tempo, o pastor vai estragar a pessoa. Se o pastor não souber elogiar na hora certa, a pessoa infla igual o sapo quando joga sal. Ele incha, porque ele não está preparado para receber elogio. Se você falar, ele incha. Tem gente não que precisa de um elogio sempre, porque ele é tão desanimado que se o pastor fala, vai irmão, Deus é contigo, ele desanima. Então tem gente de todo tipo, mas uma coisa que a igreja e o pastor têm orientação de Deus para fazer é fazer você desempenhar o serviço do reino de Deus com excelência. Aleluia, aleluia. Então a igreja, ela aperfeiçoa a gente e ela também ajuda a gente a aprender a servir a Jesus. Outra coisa que o texto mostra aqui, e aí vai dizer que tanto o aperfeiçoamento como o desempenho serve para edificação do corpo, isso é, da igreja do Senhor. Edifica o corpo. Versículo 13: até que todos cheguemos ao quê? Unidade da fé. Por isso que nós estamos trabalhando unidade. O pastor tem a responsabilidade de levar a igreja à unidade. Unidade é um pensamento só, é uma visão só. Doutrinária, claro, porque senão vira uma bagunça. Vários pensamentos, vários tipos de fé, várias maneiras de conhecer a Deus, várias maneiras de pensar. Não, é unidade da fé, ou seja, do cristianismo. É unidade. E unidade nos grupos, nos ministérios, unidade na igreja, unidade, andando todo mundo na mesma visão. O oposto de unidade é justamente a divisão, duas visões. É você ter duas maneiras de ver, a do pastor e de alguém que o capeta levanta para ser contra o que o pastor diz, que o pastor orienta, porque o inimigo é assim, ele é terrível. Então você veja, unidade da fé. O objetivo de Deus para a igreja do Senhor, sabe o que é, irmão? Todo mundo andando na mesma direção, adorando a Jesus. É a mesma coisa do pastor falar assim, irmãos, nosso culto é quinta-feira, 19h30. Aí o crente fala, não, eu vou quarta. Você vir quarta, você vai encontrar a igreja fechada, irmão. Porque é quinta. Está entendendo? O pastor fala assim, olha, todo mundo vai para a confraternização dia 31. Ah não, é dia 31, eu vou ficar em casa assistindo Roberto Carlos na Globo. Então, a visão é você entender o objetivo e o propósito e ir junto. E não deixar que o diabo, Satanás, coloque no seu coração coisas que se opõem ao que Deus está direcionando para seu aperfeiçoamento e para você servir a Jesus. O inimigo é terrível, ele faz isso. Então, unidade da fé, todos no mesmo pensamento, na mesma visão. Por isso que aqui na igreja, por exemplo, raridade, são outras pessoas virem pregar aqui, e quando vem pregar, geralmente eu convido um pastor, um pregador que tem a mesma maneira de pensar minha ou próxima, porque senão vira bagunça. Porque senão eu estou ensinando os irmãos de uma forma, aí vem outro de fora e distorce tudo que eu estou falando, e aí depois eu tenho que reensinar o que outra pessoa veio e desbagunçou. Você já tem que ter a mesma unidade. Os obreiros que estão na igreja, os músicos que estão na igreja, todo mundo que trabalha na igreja tem a mesma linha de pensamento, a mesma visão e fala a mesma língua. Ainda que tenha algumas coisas que você tem dúvida e que vai construindo isso ao longo da vida, mas a ideia é todo mundo estar no mesmo
unidade. Biblicamente falando é isso, unidade. Isso é muito importante, meus irmãos, muito importante. É a finalidade, é a direção que o pastor faz. Outra coisa que é importante destacar para você ainda no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do quê? Do Filho de Deus. O pastor precisa te ensinar o pleno conhecimento do Filho de Deus. Ele não está aqui para falar de dinheiro. Ele não está aqui para falar de psicologia, por mais que seja relevante para o nosso tempo. Ele não está aqui para falar de coach. Ele não está aqui para falar de coisas periféricas ao ser humano. Ele está aqui para falar de Jesus. Ele está aqui, segundo a Bíblia Sagrada, para que as pessoas tenham o pleno conhecimento do Filho de Deus. De sorte que, se você participa dos cultos, você participa das programações da igreja, ao passo que depois de um determinado momento você vai dizer: eu estou aprendendo de Jesus nessa igreja, eu estou aprendendo de Cristo com esse pastor. Então, glória a Deus, eu estou aprendendo acerca de Jesus neste lugar. Tem gente que está na igreja aprendendo a contar dinheiro, irmão, a multiplicar o negócio e outras coisas mais. Aqui você está aprendendo sobre Jesus, Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E é interessante e é desafiador para mim, que sou pastor. Pleno conhecimento é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Jesus inclusive falou para os seus discípulos no capítulo de número 28, capítulo 28, no último versículo do capítulo 28, ele vai dizer assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele vai dizer o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. A mesma coisa que ele diz assim: o pleno conhecimento de Jesus. Ou seja, Jesus quer que eu, pastor Danilo, ensine você tudo a respeito de Jesus, tudo a respeito da obra de Cristo, tudo sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo plenamente. Então, se você não obedecer o seu pastor quando ele direciona assim: vem para o culto, irmão, quando ele dizer assim: irmão, participa da programação, você vai perder a oportunidade de um tijolinho do conhecimento que alguém que o pastor coloca na sua vida para ser abençoado. Você perde a oportunidade de ser abençoado, de ser agigantado, de crescer, de ser desenvolvido, de ser elevado, de ser abençoado, de ser edificado, de ser consolado. Aleluia, entenda isso, irmão. Então, o pleno conhecimento, você tem que ter interesse. Você tem que chegar para o pastor e falar: pastor, eu quero culto de ensino nessa igreja. Pastor, eu quero escola dominical. Pastor, preciso. Pastor, dá um jeito, pastor, vamos junto. É a igreja que tem que estar atrás. E o pastor dizendo: amém, irmão, toma alimento aqui, irmão. Quando você está com fome, você vai atrás de quem? Da mãe, né? Ou do pai, ou da esposa. Eu, quando estou com fome, eu enquadro minha mulher, minha esposa: estou com fome, o que é que tem para comer? Ela: meu filho, não tem nada. Então dá um jeito. Aí liga para um hambúrguer aí, mas me socorre, pelo amor de Deus. E ela tem que dar um jeito para mim. A mesma coisa a igreja tem que amar, querer saber de Jesus, e tem que chegar: pastor, está na hora, pastor, eu quero conhecer Jesus mais. Pastor, nós só temos 2 cultos, eu quero mais, Senhor. Pastor, dá um jeito. A igreja precisa ter sede e falar com o pastor. Não é o pastor ficar o tempo todo só falando: irmão, faz isso. Você precisa ter sede, porque Jesus tem coisas maiores para fazer na minha e na sua vida. E quanto mais você de Jesus conhece, mais de Jesus você tem para dar, e mais Jesus faz coisas extraordinárias em sua vida, irmão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu aconselho alguns pastores que são leigos, não tem nenhum tipo de conhecimento teológico, e ele fala assim, que o povo da igreja dele fala: pastor, prepara lá um conteúdo melhor para nós, para ele, né? Prepara um conteúdo melhor para nós, porque o pastor é limitado e tem um público que já está mais cabeça do que eles, a maioria universitário, fica cobrando o pastor, e o pastor, me ajuda, eu não tenho tempo para fazer seminário. A igreja fica cobrando mais de mim, e eu estou aqui entre a cruz e a espada. Aí empresto o livro, fala alguma coisa para ajudar, mas o povo está com sede, está igual aqueles passarinhos com a boca aberta, esperando alguém jogar lá dentro alguma coisa para alimentar o povo. Irmãos, aleluia, valoriza o que tem sido ministrado nessa igreja, valoriza o que tem sido dito nessa igreja. Eu vou em lugares e prego que as pessoas ficam falando assim: pastor,
Fica aqui com a gente mais um tempo, que as pessoas percebem que tem palavra, irmão. E você tem palavra sendo direcionada, abençoando a sua vida o tempo todo. E se você não tiver cuidado, você está negligenciando receber e aleluia, e ser abençoado, vitorioso. Aleluia. Nós somos Logos. O que é Logos, pastor? Logos é a palavra. Eu não coloquei o nome dessa igreja por acaso. Palavra é aquilo que nos dá vida, é aquilo que nos dá esperança, é aquilo que nos socorre, é aquilo que nos fortalece, é a palavra que vai nos levar para o céu, é que vai nos guiar. Esse é o objetivo. Não é porque eu achei bonito o nome grego, não, é porque Jesus é a palavra e é aquilo que é pregada neste lugar. E você precisa absorver que Deus está aperfeiçoando, te levando até um desempenho de serviço, aleluia, e te fazendo conhecer mais e mais sobre a pessoa dele. Aleluia. Mas não somente conhecer Jesus, que é a função de pastor te ensinar a respeito de Jesus Cristo, mas vai continuar o versículo 13, vai dizer assim, ó: ao estado da pessoa o quê? Vocês estão acompanhando comigo, irmão? Ao estado da pessoa o quê? Madura. Ao estado da pessoa madura. O pastor que é ungido por Deus, o pastor que foi levantado por Deus, ele conduz a igreja para maturidade. Ele conduz a igreja a ser madura, a ser forte, a ser sólida. Maturidade. Maturidade. A ter firmeza nos momentos difíceis da vida. Saber que Jesus está no controle. Saber que Deus está no trono, que nada saiu do controle. Saber seguramente que em meio às lutas da vida, Jesus está no controle, está guardando você, está consolando você. O pastor precisa conduzir a igreja para maturidade, irmão. Senão o povo fica imaturo. E você sabe que tem. Há muito tempo atrás eu fui pregar na igreja de um colega e terminou o culto. Ele é pentecostal, eu tenho muitos amigos pentecostais. E aí, terminou o culto, fez uma fila quilométrica. Você lembra da época que estava tendo aí, entregando cesta básica, né? Como é que fala que o governo estava dando? Lembra aí, irmão? O auxílio, pronto, o Denilton deu um brado ali. O auxílio. A fila gigante. Aí terminou o culto, ficava uma fila quilométrica para o pastor orar. Nada contra isso. Nada contra. Mas a igreja toda, mais de 50, 100 pessoas, depois o culto já terminava 10h30, ficava esse pastor orando um por um, e cada crente ele tinha que entregar uma revelação. Ixi, receba, e pá, a pessoa caía, outro saia abençoado, um saia atordoado. Todo crente, era mais 1 hora, 1h30 orando por cada um. Falei, pastor, você vai bater o motor desse jeito, você não vai aguentar esse baque não. Todo culto aí, irmão, não foi outro. Pouco tempo ele adoeceu. Eu falei, ô varão, se você não parar com isso, primeiro, a igreja vai ficar imatura, porque Deus falou no louvor, Deus falou na palavra, teve revelação, teve oração, Deus abençoou o povo, e o povo ainda está achando que quer mais, e está te sugando aqui todo desse jeito. Esse povo não te ama, você vai adoecer. Ele foi para o hospital várias vezes, a igreja nem sabia, doente, porque ele jejuava o dia todo, ia para a igreja no jejum no óleo, né? Como o pessoal fala, igual o pastel de rodoviária. Pregar é um desgaste enorme. Depois da pregação ainda revelar o povo todo, orar por esse povo todo. Ele chegava em casa arrasado. Adoeceu. Além dele adoecer, a igreja ficou imatura. Ele falou, pastor, eu vou mudar. Falei, você vai mudar. Agora você vai ver quem é maduro e quem não é da tua igreja. Ele parou de fazer as orações. Ele falou, irmãos, eu estou muito cansado, tenho adoecido. Reduziu um pouco o povo, só aqueles que estavam realmente doentes, que precisavam de oração, porque eu oro por todo mundo. Quem estiver doente, precisando de oração específica, assim, mas aquela filona gigantesca, eu não quero adoecer não. Aí o que ele começou a fazer? Não orar mais. O que aconteceu? O povo não foi mais para a igreja. O povo queria revelação no final do culto. Fazia cara de revelação, cara de pena. Você sabe como é que é os crentes que é imaturo, que gosta de revelação? Chega para um profeta e faz assim. Aí o profeta vai orar por você, meu irmão. Aí entrega uma revelação. Aí ele sai, glória. Porque ele é imaturo ainda, ele não entendeu. Deus falou pela palavra, Deus falou no louvor, Deus usou testemunho de gente, o culto de 2 horas, uma bênção. E o crente ainda não se sente insatisfeito. O pastor não está ali para agradar membro, para agradar ovelha que não sabe. Porque é a mesma coisa do paciente receitar
o remédio. É como se fosse assim: nós que somos pastores, que temos a direção de Deus, sabemos como conduzir as coisas. E é a mesma coisa de você chegar no consultório médico e dizer assim: doutor, minha doença é essa e essa e essa, e eu mesmo prescrevo minha solução. E aí, na verdade, quando o médico é que tem autorização, estudou 6, 7 anos, 10 anos, para poder passar ali um diagnóstico e a solução para o problema. Então, muitas vezes, irmãos queridos, esse tipo de gente não amadurece, não amadureceu. Eu me lembro até hoje de um pastor que veio de fora pregar num congresso. Ele pregou num palanque bem alto aqui em Conquista, e eu estava lá no meio, e ele pregou firmemente, eloquentemente, muitas almas se rendeu a Jesus. Aí depois veio uma filona gigantesca para orar por ele. Aí o que você quer, meu irmão? Ora aqui, pastor. Irmão, você já foi abençoado, tenha fé, vai para sua casa, você já foi abençoado. O pastor falou logo assim. Ele está ensinando o povo a amadurecer. Irmão, você já é abençoado. Você ouviu a palavra, recebeu oração, cantou louvores a Deus. Você sai daqui abençoado, irmão. Você lembra daquele homem, o centurião. Ele falou para Jesus assim: dá-me somente uma palavra, Senhor, que eu creio que eu vou ser abençoado. É a fé. Tem gente que não tem fé e é imaturo, que pode ter culto, revelação, profecia, orar por ele, intercede por ele. Ele vai se sentir ainda carente. Meu Deus, o meu problema não resolveu, porque ele é imaturo, irmão. Mas para o crente que é maduro, ele vem para a igreja, ele enche de Deus, ele sai daqui com a certeza da vitória, por maiores lutas que ele tem passado, porque ele entendeu que Deus falou com ele. Aleluia. Então o pastor tem que conduzir o rebanho para a maturidade, para o crescimento espiritual, para a maturidade espiritual. E você sabe, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo de imaturidade. Nem todas as pessoas que estão frequentando as igrejas têm maturidade. Briga por qualquer coisa, faz bico por qualquer coisa. E nós precisamos amadurecer, irmão. Nosso alvo é Jesus. Olhe para Jesus. Seu foco é Jesus. Aleluia. Olhe para Jesus. Senão a gente vai ficar no meio do caminho, sempre como menino na fé. E Deus quer que você cresça e tenha maturidade espiritual, para a glória de Deus. E aí vai dizer mais: a pessoa madura. O pastor deve conduzir a igreja para a pessoa madura. E diz o quê? A medida da estatura plena de Cristo. Olha que responsabilidade eu tenho para abençoar a sua vida. Minha responsabilidade é pregar para você, é ensinar para você, é orientar você, de tal forma que você atinja uma maturidade que é segundo a estatura, o padrão de Cristo. É uma responsabilidade grande. Ora por mim, irmãos. Ora pelo seu pastor, porque o desafio é grande. O desafio é grande. Porque até eu estou lutando para ser igual a Jesus. Imagine eu ter que ensinar a você a respeito de Jesus, a respeito do Cristo. É um desafio gigantesco. O pastor não é perfeito, ele também está em processo de aprendizagem. Então, à medida que ele aprende Jesus, ele compartilha com a sua igreja, e a sua igreja recebe e vai caminhando, e nós todos vamos caminhando para sermos iguais a Jesus, a imagem do Cristo. Esse é o foco da unidade que nós temos que ter, todos iguais ao Cristo nessa terra. Aleluia. Reconhecendo limitações, reconhecendo falhas, reconhecendo dificuldades, elogiando as virtudes, mas vamos para frente, vamos seguindo, caminhando para Canaã. Tem aquela música, caminhando eu vou para Canaã. Como é que é, irmãos? Caminhando eu vou para Canaã. Para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. E nós vamos assim, dando glória a Deus e caminhando para Canaã. Essa é a ideia. Os crentes aí que pisou na lama na Arca de Noé sabem as músicas. Estou brincando, né, irmãos? Mas essa é a ideia de nós caminharmos com Jesus para a maturidade, para o crescimento espiritual, a estatura completa. E aí mais o que, pastor? Por que existe um pastor? Aí tem mais outra coisa. Para nós não sermos crianças, olha o que o texto diz aí no versículo 14: para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, para que a pessoa não seja criança na fé,
Criança, o que criança faz, irmão? O que é típico de criança? Criança faz birra, criança é teimosa para receber as coisas. Para minha filha, por exemplo, ela pede uma coisa, eu falo: filha, eu não vou te dar. Aí ela: pai, me dá. Filha, eu não vou te dar. Pai, me dá. Ela fica assim. O crente que é criança, ele fica assim. Ou seja, a criança, ela não tem essa percepção do porquê o pai não pode dar aquilo. Então, nós precisamos amadurecer, deixarmos de ser criança. E ele vai dizer que a característica aqui dessa criança é aquela pessoa que é arrastada por qualquer vento de doutrina, né? Arrastada por ondas. Ondas, elas são várias, levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E ele vai dizer que pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem pessoas que na sua caminhada, o diabo vai colocar para tentar induzir você ao erro. E se você for um crente criança, você vai cair na conversa, e você vai acabar sendo levado pela conversa daquela pessoa. Olha aí, o texto é muito claro, irmão. Pela artimanha das pessoas que com astúcia induzem ao erro. Isso é terrível. Ele quer desfazer a unidade, a amizade, a comunhão. O diabo coloca lá, e o crente que é menino, ele vai nessa conversa, ou vai naquilo que foi falado, vai naquele problema, e acaba tendo vários problemas na sua vida. Isso aqui é interessante. O que mais que a Bíblia fala sobre essa questão? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá comigo, por gentileza, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 12. Aí fala também da liderança, fala do líder, fala da pessoa que é pastor, da pessoa que está guiando a ovelha. Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: irmãos, os irmãos encontraram, amém? Está escrito assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que vos presidem no Senhor e vos admoestem. Ele está falando do pastor. Ele vai dizer que tenha por grande apreço, por grande zelo, respeito, né? Os que presidem entre vocês, os que vos admoestam, que vos ensinam. Por quê? Versículo 13 ele vai dizer: tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor. Por causa do que eles fazem? Do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Em outras palavras, ele está dizendo assim: irmãos, olha para os seus líderes, ou olhe para o seu líder, para o seu pastor, considere ele com máxima consideração. Máxima consideração é acima da média. Acima da média. Considere muito, 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 por conta do trabalho que eles realizam, por conta do ofício que Deus entregou a eles. Porque, irmãos, todos podem pastorear uns aos outros. O que é pastorear, pastor? Cuidar um do outro. Osiel, você não veio para a igreja, irmão, por que você não veio? Ou queridão, eu senti a sua falta no culto. Isso é pastorear. Ou meu irmão amado, você está precisando de ajuda financeira, vou conversar lá com os irmãos, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos te ajudar lá em alguma coisa. Isso é pastoreio. É você visitar, é você aconselhar, é você dar uma palavra de conforto. Todos podem pastorear uns aos outros, mas existe uma coisa que ninguém pode fazer, só o pastor, que é o pastorado. Pastoreio todos podem fazer, mas o pastorado é do pastor, é do líder. Então eles estão falando aqui, o que é os que presidem, que é o que exerce o pastorado, é aquele que recebeu o ofício, é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo para direcionar o povo de Deus. Ou seja, tem essas pessoas com uma consideração enorme, máxima consideração, por conta do que eles fazem, porque eles tiram almas do inferno, porque eles restauram vidas, porque eles restauram casamentos, porque eles consolam pessoas, porque eles tiram pessoas das garras de Satanás. Esse ofício que eles exercem deve ser levado em consideração máxima. Isso aqui é muito interessante, irmãos, é muito interessante, porque senão você vai acostumando, porque você
tem um amigo, o pastor é seu amigo, o pastor é cuidadoso, o pastor é zeloso, o pastor é amoroso, e você confunde as coisas. Existe uma autoridade espiritual sobre a vida dele, a qual você deve orar, respeitar, amar, como alguém que faz um trabalho espiritual para Deus, que você deve ter com grande respeito. Não somente a minha pessoa, mas todos os pastores que estão nesse mundo. É muito sério isso aqui. E aí eles vão dizer, o que ele faz? Vivam em paz uns com os outros. Sabe por que eu estou dizendo isso? Já teve, não comigo, graças a Deus, mas já teve colegas que já me falou de tanta coisa que me davam tristeza na alma. Colegas de igrejas grandes, de membro botar dedo na cara dele e falar um monte de verdade. Verdade não, inventar um monte de coisa. O pastor, pastor não é de briga, irmão. O pastor é manso, é igual ovelha. Baixa a cabeça. Depois de uns 15, 20 dias a pessoa se sente mal, aí volta para pedir perdão, pastor. Mas já vi cada cena. Pastor depois de uma sessão de reunião pastoral, pastor desmaiar da maneira como lidou com o pastor. O pastor caiu desmaiado, me lembro até hoje, não vou falar o nome da igreja porque os irmãos podem conhecer. Desmaiado da maneira como tratou com o pastor. Conheço outro que estava tendo uma divisão na igreja, e aí, que não é de Deus, e um grupo ligou para o pastor: ou você sai da igreja e entrega, ou nós vamos lhe matar. Ameaçou ele e a família. Irmão, você não tem noção do que já aconteceu. Cadeira voar. É uma cadeirada nesse pastor, entendeu? Pastor que já falou, pastor, o irmão saiu da igreja, ficou revoltado comigo, e ele quase me atropela. Eu andando na calçada, ele meteu o carro para cima de mim, ainda bem que o Espírito Santo me mostrou quem era o santo. Irmão, nós temos que tratar com respeito, com zelo, com cuidado, com amor, porque são pessoas de Deus. Ainda que quando faça coisa errada, se fez coisa errada, nem fale nada, deixa lá e viva a sua vida, mas não fale nada não. O importante é você tratar com respeito e consideração. Olha o que o texto diz ainda mais no versículo 14: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, ou seja, os rebeldes. Toda igreja tem rebelde, pessoas que estão carentes, desanimados, e os fracos. Eu espero que o desobediente não seja você, e nem os rebeldes seja você. Mas volta e meia o inimigo faz isso. Ele fala assim, os desordenados, da minha Bíblia, mas tem outras Bíblias que fala que é o rebelde. Fala também dos que são desanimados, e fala do fraco. Desanimado é aquela pessoa que sempre desanima. O pastor tem que estar lá toda hora: irmão, levanta, irmão, vamos na frente, vamos, irmão, segue a vida, dá uns dois, glória a Deus, irmão, glória a Deus, irmão, segue a vida. Ele está desanimado. Tem gente que é assim, né, irmão? Tem que estar o tempo todo animando, mas é o trabalho pastoral. Também fala aqui do fraco. Ele desanima por qualquer coisa machuca ele. Pastor, o senhor não falou comigo hoje, fiquei tão triste. A mulher do pastor não falou comigo, fiquei triste. O louvor hoje foi uma bênção, pastor, mas teve uma palavra lá que eu não gostei, o irmão falou, ministrou lá, eu não gosto desse irmão. Irmão, o fraco está na Bíblia. Tem o fraco, tem o desordenado e tem o desanimado. Está aqui na palavra. Aí o pastor tem que incentivar, tem que encorajar, tem que fazer a obra de Deus na vida de cada um. Olha que coisa interessante. Irmão, ora pelo pastor, irmão. É um desafio mexer com gente. Teve um colega meu que falou, o pastor falou: irmão, eu preferia mexer com um monte de boi com chifre. Quando vir para cima de mim, eu vou ficar atrás do morão, meto o ferrão nesse boi para lá, e o boi vai para lá, porque o boi obedece. Mas tem crente que não obedece. Eu preferia mexer com boi e com gado. Ele falou isso comigo. E olha, bem interessante. Então, irmãos, a função pastoral é te encaminhar para a maturidade cristã, para o seu crescimento e para a unidade do corpo de Cristo. Vamos lá para outro texto da Bíblia, Hebreus, para a gente finalizar essa passagem. Unidade. Hebreus capítulo de número... Depois a gente volta lá para o texto e a gente finaliza essa ministração aqui. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. O texto vai dizer que você precisa tratar o pastor com consideração, com amor, pelo trabalho que ele realiza, e também vai dizer aqui que você precisa obedecer. Olha o que o texto diz no capítulo 13, versículo 17. Obedeçam os seus
líderes, e sejam submissos a eles, pois velam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Se você não cuidar do seu pastor, ele vai gemer nas madrugadas por você, orar. Lutas, batalhas travadas que o capeta vem para tentar. Pastor não ora para essa pessoa. E aí bota muita luta, muita coisa. Então, aqui vai dizer, obedeça ao seu líder, o seu pastor, segue o que ele está dizendo para você ser abençoado, porque ele vai prestar conta de você para Deus, ele vai prestar conta de você para o Senhor. Aí, ele vai dizer outra coisa que o povo de Deus tem que fazer, versículo 7 do capítulo 13, olha o que diz aí o texto. Lembrem-se dos seus líderes, os quais fazem o quê? Pregam a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles, imitando a fé que eles tiveram. Então Deus quer que você considere o pastor e ame o seu pastor. Segundo, você obedeça ao seu pastor. E terceiro, você deve imitar a fé dele. É o que o texto está dizendo. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregavam a palavra de Deus para você, ensinavam a palavra de Deus para você, orienta você segundo a palavra eterna de Deus, a palavra grandiosa, imutável, grande de Deus. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles. Imite a fé do seu pastor. A igreja nunca vai passar da medida do pastor. A igreja sempre vai ficar na média ou abaixo da média do pastor. Por isso que você tem que imitar o seu pastor o tempo todo. Tem uma frase interessante que diz assim a respeito de liderança: se o líder voa, a igreja corre. Se o líder corre, a igreja anda. Se o líder anda, a igreja para. Se o líder para, a igreja cai. Se o líder cai, a igreja morre. Então o líder tem que estar voando, ele tem que estar ensinando, ele tem que estar pregando, ele tem que estar incentivando, ele tem que estar encorajando, ele tem que te jogar para cima, ele tem que incentivar você, porque ele tem que voar, para no mínimo você correr atrás dele e dizer: aleluia, eu quero seguir, eu quero seguir, eu quero seguir esse pastor, eu quero segui-lo, eu quero imitá-lo, eu quero estar junto, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu preciso. Entenda, irmão, cada um tem sua velocidade. Às vezes o pastor está nesse ritmo e tem gente que está lá assim. Aí de vez em quando distrai com outra coisa. O pastor: irmão, vamos, corre. E a pessoa está lá, viajando na chamada maionese. Irmão, corre atrás do seu pastor, corre no que ele está fazendo, imite ele. Jesus colocou ele para você imitá-lo, para você fazer a vontade de Deus através da vida dele. Ele tem falhas, ele tem erros, mas ele está imitando Jesus, querendo melhorar, desenvolvendo e te chamando: vem, meu irmão, vamos juntos. Jesus está voltando, nós precisamos amadurecer, crescer na presença de Deus. Aleluia. Nós precisamos estar unidos esse ano mais e mais, irmãos, mais juntos. Pastor tem cheiro de ovelha, e eu sou aquele pastor que tem cheiro de ovelha. Gosto de estar junto no meio do povo, gosto de estar junto com você, e eu quero você mais perto de mim, da minha família, amando minha família, considerando minha família, fazendo a vontade de Deus. Estamos juntos como família do povo de Deus. Aleluia. Porque Jesus está voltando e nós temos uma missão muito grande para fazer, que eu não vou conseguir nunca fazer sozinho, sem você comigo, sem nós juntos estarmos no mesmo alvo e no mesmo objetivo. Amém, irmãos queridos? Vamos orar por isso? Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na mesma unidade de fé, na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma finalidade, a mesma missão que o nosso Senhor e Salvador nos deu, nos entregou.